Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos justiça de Deus agora, contra toda injustiça, contra toda maldade. Liberamos uma palavra sobre o nosso caminho, liberamos uma palavra sobre o nosso ambiente, liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus. A justiça de Deus está em operação. A justiça de Deus está movendo. O Senhor nos abençoou, estamos abençoados. Nenhuma maldade tem poder sobre nós. O Senhor nos dá livramento. O Senhor nos cuida. O Senhor desfaz laços de morte, laços de acidente. A mão do Senhor está nos guardando. Que toda maldade, Pai, que não temos ciência, toda maldade que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós quebramos ela agora em nome de Jesus, desfazemos o poder da maldade, quebramos a influência da maldade e declaramos arma forjada, laço do passarinheiro, dardo do inimigo está por terra, no nome de Jesus. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre todos da nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Pedimos a proteção do sangue de Jesus. E declaramos a Deus que estamos guardados pelo Senhor. Estamos abençoados. Somos mais do que vencedores. Fomos projetados para crescer, para aumentar e para viver a plenitude do destino e da promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, declaramos que vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos viver a plena prosperidade. Vamos viver a plena saúde. Vamos ver a salvação de todos da nossa casa. Vamos ver todos eles conhecendo a Jesus. E vamos ver tudo aquilo que foi projetado pelo mal sendo envergonhado, sendo lançado por terra. E declaramos em nome de Jesus a restauração total e completa, a restituição. Senhor, a tua palavra diz que tu restitui. Tu és Deus poderoso para restituir, inclusive, a saúde perdida, a energia perdida, a força perdida, o dinheiro perdido, as oportunidades perdidas, no nome de Jesus. Cremos no Deus que faz novas todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus a abençoe. Alegria, paz e salvação na tua casa. Você que está entrando nessa oração, estamos no segundo dia do nosso propósito. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, estou firme, certo? É algo entre você e Deus. É uma declaração profética. Estou firme. No segundo dia desse propósito, nós vamos fazer 14 dias, 7 mais 7. Estamos firmes aqui, crendo que nesses 14 dias o Senhor vai movimentar as coisas. Nesses 14 dias Ele vai mover as águas. Você crê nisso? Você lembra da pesca de Pedro? Falei inclusive sobre isso esses dias, a respeito de quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de uma noite fatídica, depois de uma noite nada produtiva, depois de um dia exaustante e de fracasso. Jesus então entra no barco e movimenta as águas e traz sobre as redes de Pedro uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa. Amazing Grace, uma graça maravilhosa do Senhor, uma graça maravilhosa, um poder de Deus nas águas, agitando as águas. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai agitar as águas, Deus vai movimentar as coisas. Você vai ver Deus
Deus agitando as coisas, Deus movimentando as coisas. Amém? Declare aqui nos comentários, e vai ser uma declaração profética. Escreve aí: estou firme, estou firme, estou firme. Para a glória de Deus, estou firme. Para a glória de Deus, estou firme aqui, nesse propósito, nessa oração, em nome de Jesus. Eu comecei uma mensagem pela manhã, na oração da manhã, falando sobre coração endurecido. Quando Deus endurece o coração das pessoas próximas de nós. E nós sabemos que não é nada agradável quando alguém endurece o coração. Você sabe que uma pessoa de coração aberto, ela ajuda você. Uma pessoa de coração aberto, sabe, ela está disposta a lhe abraçar. Uma pessoa de coração aberto, ela é como um refúgio na tempestade. Uma pessoa de coração aberto, ela não mede esforços nenhum de poder lhe auxiliar, de poder lhe dar oportunidades, de poder ajudar você. Mas uma pessoa de coração fechado, seu rosto endurece e ela diz um redondo não para você. Só que o não que está saindo da boca dela pode não ser propriamente 100% dela. Tem o dedo de Deus aí. O dedo de Deus. Os nãos de Deus para a nossa vida estão nos levando para o epicentro do nosso propósito, para o epicentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que muitas vezes Deus permite que pessoas endureçam o coração em relação a nós, porque Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida, assim como Ele endureceu o coração de Saul. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Saul contra Davi? Deus endureceu o coração de Saul contra Davi para que Davi amadurecesse. E sabe, mudou da água para o vinho, porque Saul tinha Davi como um filho seu, como um filho, como alguém, sabe, que pertencia à sua casa, como uma extensão da sua casa. A Bíblia diz que Saul cavalgava ao lado de Davi. Eles iam juntos para a guerra. Davi tinha acesso ao palácio. Davi tinha acesso ao coração de Saul. Que tremendo isso. E num belo dia, Saul e Davi voltam de uma batalha. Talvez de um dia cansativo, de um dia que eles tiveram que usar até a última fibra do seu ser em valentia, em esforço para combater e vencer em favor de Israel. E quando os dois estão retornando, então se houve o barulho, sabe, de festa aguardando eles do retorno dessa batalha, quando os homens chegavam do campo de batalha, havia festa, as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais velhos, que não podiam ir à guerra, todos faziam uma festa para recebê-los na entrada do acampamento ou na entrada da cidade. E então se ouviu o barulho de músicas, de cânticos, e quando se aproximavam, Saul ouviu uma música que endureceu o coração dele. Saul ouviu a música que ele havia matado seus milhares, mas que Davi seus 10 milhares. Ou seja, em outras palavras, Saul e Davi andando junto, e Davi estava 10 vezes acima de Saul. E sendo que Saul era rei, aquilo ali embruteceu o coração de Saul. Daquele dia em diante, Saul nunca mais foi o mesmo. Você sabe que tudo isso era propósito de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Então tem coisas na nossa vida que Deus permite por um propósito. Deus permite por um propósito. Deus já estava querendo levantar Davi, promover Davi, fazer coisas novas na vida de Davi. Só que Davi não esperava que essas coisas novas representavam
aquele que era como um pai para ele, agora se tornando o seu pior inimigo, porque Saul fechou o coração para Davi. E Davi teve que fugir. É por isso que eu quero que você entenda. Pessoas escutaram coisas sobre você que fechou o coração delas em relação a você. E isso foi proposital. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas Deus faz essas coisas porque Deus está querendo amadurecer o Davi. Deus está querendo amadurecer o Pedro, o João, o Tiago, a Sônia, a Maria. Deus permitiu com que essas pessoas endurecessem o coração para amadurecer você. Deus está trabalhando em algo maior. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no propósito que Ele tem para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem reservado para você. E é por isso que Deus manda dizer para você, escute essa palavra. Deus manda dizer para você que essas pessoas ouviram coisas acerca de você, elas fecharam o coração para você, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, a sua guerra nunca foi contra quem falou mal de você. Então, você brigou com meio mundo, você desfez relacionamentos, você desfez alianças, porque você pensou, falaram mal de mim. Não. Isso pode até ter acontecido, mas aconteceu por permissão de Deus. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu isso? Para te amadurecer. Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, aquele que foi temido quando entrava no campo de batalha. O homem segundo o coração de Deus, porque alguns fecharam a porta para ele. E quando o homem ele tem a porta fechada, ele vai para a próxima porta, e quando aquela porta está fechada, ele vai para outra porta. Mas essas portas fechadas estão levando ele à porta certa. Então a Bíblia diz que Davi começa a sua jornada rumo ao trono. E também, ao mesmo tempo, uma jornada de sobrevivência. E ele chega na vinha de um homem chamado Nabal. E lá na vinha de Nabal, ele protege os campos de Nabal. Ele impede com que caçadores tomem o rebanho de Nabal. E quando chega o dia do pagamento, quando chega o dia de alimentar os seus soldados, ele manda alguém até a casa de Nabal, e o emissário chega a Nabal e diz assim, Davi, meu senhor, aquele que é escolhido do Senhor, mandou eu vir aqui e levar suprimentos para o exército, porque Davi tem protegido os seus campos, tem feito guarda para você. E Nabal disse, quem é Davi? Senão um rebelde, eu não vou ajudá-lo. Diga para ele que eu não vou ajudá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou colerizado e disse para os homens dele, nós vamos acabar com o Nabal. E então, ele começa a marchar. Ele começa a marchar em direção à casa de Nabal. E então, a esposa de Nabal, chamada Abigail, ficou sabendo da tolice de Nabal. Então ela enche a sua carruagem de suprimentos, traz os seus servos junto e leva Davi. E ela encontra Davi no caminho, indo para a casa dela, e ela diz, meu senhor, não faça mal a Nabal, a mim e a todos nós da nossa casa. Nabal é tolo, mas eu vim aqui para ajudá-lo, porque reconheço que você é o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo aplacou o coração de Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre vai usar pessoas como Abigail para não deixar a gente se enfurecer contra pessoas de forma desnecessária. Davi estava indo para derramar toda a fúria dele sobre a casa de Nabal.
Mas você tem que entender uma coisa, que não adianta você ficar brigando com N pessoas para que elas venham a abrir o coração para você. Se elas fecharem o coração de forma injusta para você, escute, porque essa é uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Se elas fecharem o coração para você, Deus abrirá o coração de outras pessoas para que não falte a você. Deus abrirá o coração de outras pessoas para te abençoar. Deus abrirá o coração de outras pessoas para que você seja abençoado, para que você tenha o seu suprimento. Então, sabe, pare de brigar com todo mundo, pare de criar desafetos e comece a compreender que os nãos de Deus, eles não vêm para te destruir. Os nãos de Deus estão vindo para lhe levar ao caminho certo e para te apresentar as pessoas certas. Entende isso? Entende o que Deus está falando com você? Então Deus está querendo lhe reposicionar de uma maneira diferente. Talvez até agora você esteja estragando tudo, mas tem um potencial em você aí. Tem um talento grande na sua vida. Tem algo que foi dado por Deus na sua vida. Por isso, não desista. Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou vivendo uma temporada de nãos na minha vida. Porque você não reconheceu ainda que Deus está trabalhando na sua vida. Porque você não reconheceu ainda as portas certas, as pessoas certas na sua vida. Então pare, sabe, de brigar com extremos. Pare, sabe, de pisar por cima de coisas que você não deveria nem estar tocando. Mas você está lá e carregando ódio no seu coração, e carregando raiva, e ressentido. Ei, você precisa administrar os seus próximos passos com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vai lhe levar aos lugares certos. A sabedoria do alto vai restaurar a tua vida. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dele. Escute isso. Eu sinto dentro do meu espírito, já falei na oração da manhã, estou falando agora na oração da noite. Dentro do meu espírito eu sinto de dizer isso para pessoas que estão me ouvindo. Deus está lhe preparando para algo. Deus está restaurando vidas aqui. E isso não tardará. Por isso, renda-se a Deus e coloque-se agora na posição de alguém que está sendo moldado por Deus. Compreenda o que Deus está fazendo e depois caminhe por essa direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que Deus vai te abrir novas portas e vai colocar novas pessoas no teu caminho. E você vai ter tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Compartilhe agora essa palavra com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje no 2º dia do nosso propósito. Estamos em oração e jejum. E você que entrou agora, você pode também estar com a gente. Por 14 dias, 7 mais 7, eu estarei firme aqui nesse propósito. Também larguei o pão. Se você quiser me acompanhar no jejum, você é livre. E se não puder, me acompanha nas orações. A primeira coisa que você vai escrever quando você entrar aqui na oração é: estou firme. Isso vai ser um memorial que você está fazendo, certo? Cada vez que você entrar aqui na oração, você vai escrever essa frase: estou firme. É um memorial de que você está firme no propósito e está crendo na justiça divina. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que a injustiça, a maldade, seja visitada agora, Senhor. Oramos para que aonde houve injustiça, haja justiça, e aonde houve maldade, que a bondade de Deus se manifeste. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, tudo aquilo que foi tirado das nossas mãos, tudo aquilo que foi tirado do nosso caminho, toda oportunidade que foi tirada, que foi assaltada, nós oramos em nome de Jesus por uma restituição e restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos revele as portas certas, para que o Senhor nos mostre e traga para a nossa vida as pessoas certas, no nome de Jesus, e nos dê sabedoria, ó Deus, para não lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra aquilo que verdadeiramente tem incitado pessoas contra nós. Oramos em nome de Jesus Cristo para que toda ação maligna que produz maldade, toda ação maligna que produz, inclusive, portas fechadas, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. E nós queremos entender os não.
mãos de Deus para a nossa vida. Queremos entender aonde o Senhor está amadurecendo na nossa mentalidade, no nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso, Pai, perdoamos aqueles, Pai, que disseram não. Perdoamos aqueles, Pai, que fecharam a porta, que endureceram o coração para nós. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor irá nos conduzir às portas certas. A nossa vida não está travada. O nosso caminhar não está impedido, porque somos mais que vitoriosos. Somos vencedores. Estamos caminhando na rota de milagres, na rota das promessas de Deus. Por isso, Pai, libera do teu poder agora e abre as portas certas, traga o suprimento necessário, mostra o milagre, mostra o caminho para essa pessoa. E nós oramos por uma restituição total e completa, uma restauração de casamentos, uma restauração de família, uma restauração de saúde. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a toda dor, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja milagre agora, tocando na vida dessa pessoa, haja restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho o que for a armadilha, afaste do nosso caminho a malícia, afaste do nosso caminho aquilo que for traição, afasta do nosso caminho aquilo, Senhor, que injustamente foi tramado. Que a tua mão seja sobre nós, Pai, e nos conduza em paz, em prosperidade, em alegria, em saúde, e que dentro da nossa casa haja a visitação do alto, e que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo. Todos eles sejam salvos. Eu oro pela tua bênção nessa casa, Pai. Libera da tua paz, libera da tua restauração, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça para caminharmos no centro do teu propósito. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu caminho, na tua noite, em nome de Jesus Cristo. E você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou as notificações aqui no YouTube, ative as notificações, para que você não fique mais sem ser avisado quando eu entrar ao vivo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.